Meus queridos irmãos, hoje é noite de celebração da ceia do Senhor, fazemos isso em memória do nosso Deus. E como foi cantado hoje aqui, para sempre o nosso Deus, o Senhor Jesus, é exaltado, é adorado, Ele vive eternamente, Ele ressuscitou, Ele está entre os vivos, Ele venceu a morte, como foi cantado nesta noite. E nós louvamos a Deus, porque se Ele vive, nós temos a esperança e a certeza de que a morte não é o fim. A morte não é o fim, e eu gostaria de convidá-los a abrirem as Sagradas Escrituras em João, capítulo de número 11. João, capítulo de número 11. No versículo de número 25, a morte não é o fim. João, capítulo 11, versículo de número 25, todos encontraram? Veja o que nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos todos repetir esse texto? Vamos lá? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Feche seus olhos. Ó Deus bendito, nós te bendizemos. Te bendizemos porque em Ti, ó Deus, encontramos a vida. E a vida em abundância, ó Senhor. Em Ti, ó Pai, por meio do Teu Filho Jesus Cristo, dado por nós, não tememos mais a morte, pois ela não é o nosso fim. Sabemos que não estaremos em caminho à danação eterna, mas aos Teus braços de amor, graças unicamente por Teu Filho Jesus Cristo se dar em nosso lugar, morrer em nosso lugar. Obrigado porque o Teu Espírito Santo que habita em nós, em nossas vidas, no meio da igreja, confirma isto aos nossos corações. Garante-nos, ó Deus, que somos do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos faz perseverar em fé, porque o Senhor não nos deixa olhar para trás, não nos deixa parar na caminhada. Bendito seja o Teu santo nome. Nesta noite, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações, falando para renovar as nossas esperanças, para nos fortalecer diante do Senhor, nesta caminhada, ó Deus, enquanto aqui estivermos nesta terra. Fala-nos nesta noite, ó Deus, para trazer vidas que ainda, Senhor, estão debaixo dos grilhões da morte, libertando-os, ó Deus, das mãos do diabo, e fazendo com que se rendam única e exclusivamente a Ti. Ó Pai, que nesta noite possamos experimentar, ó Deus, o Teu poder, Tua glória no nosso meio, sabendo, ó Deus, que Tu és a ressurreição e a vida, ó Jesus. Temos a certeza de que, mesmo que morramos, viveremos. Ó Deus, te oramos, te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A morte não é o fim. De fato, pensar em morte é algo trágico, algo doloroso para qualquer um de nós. Seja quando nos deparamos com alguém querido que se vá, seja mesmo quando pensamos em relação a nós, porque todos nós
trilhamos não outro caminho, mas senão o curso natural da vida, que é o envelhecimento e a morte, se não formos ceifados ainda quando jovens. Não há para onde correr, não há para onde ir, o fim de todos nós é a morte. É difícil quando nós pensamos nisso, é difícil encarar essa realidade, mas quando nós olhamos numa perspectiva que não é puramente humana, não é simplesmente mundana, nós podemos ver que a morte não é o fim. Ou seja, nós não somos seres criados exclusivamente para viver neste mundo aqui e agora, mas temos uma esperança e uma vida que não se acabará quando nós formos depositados no sepulcro. Não, nós somos seres espirituais. E como seres espirituais, meus irmãos, a palavra de Deus nos revela que Deus nos fez para a vida eterna. Esse é o nosso primeiro ponto que eu gostaria de refletir com vocês nesta noite. Deus nos fez para a vida eterna. Ele não nos fez apenas para passarmos um momento transitório neste mundo, mas Ele criou o homem para a vida eterna. E é por isso que Ele fez o homem do pó da terra e soprou neste homem o fôlego da vida, e fez desse homem uma alma vivente. O homem é um ser espiritual, além de um ser material, carnal. Há uma junção em nós, corpo e espírito, ou corpo e alma. Nós somos seres feitos para a eternidade. Eu e você fomos feitos para a eternidade. E é por isso que o texto sagrado em Eclesiastes diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, meus queridos, todos nós não podemos olhar para o aqui e agora tão somente, mas devemos olhar numa perspectiva de que somos seres criados para a eternidade. Somos seres criados para a eternidade. E Paulo nos mostra essa esperança em Cristo Jesus, que inclusive a nossa própria carne, o nosso próprio corpo, será restaurado de uma maneira maravilhosa, poderosa, debaixo de um milagre do poder de Deus. O Senhor de alguma forma trará do pó da terra os nossos corpos glorificados. E por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque convém que isto que é corruptível, ou seja, que se desgasta, que se destrói, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A morte é o último inimigo a ser destruído, e nós a venceremos em Cristo Jesus. Esta é a promessa de Deus para todos nós. Esta é a garantia de Deus em Jesus Cristo para todos nós, para todos vocês, para a minha vida, para a sua vida. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a morte não é o fim, porque Jesus ressuscitou. E isso foi cantado aqui nesta noite, na celebração da ceia, nos mostra essa esperança bendita. Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. É por isso que o apóstolo continua expressando nesta mesma carta aos Coríntios, dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória?
Ele está aqui pressupondo exatamente a vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Ela não o deteve. É por isso que Jesus, ainda em vida, diz: olha, eu vou dar a minha vida e vou tomá-la. Ou seja, ele tinha a convicção e a certeza de que passaria pela morte, mas ela não o deteria. E por isso, ele ressuscitou. E é com esta certeza que o apóstolo João escreve o Apocalipse logo no seu início, no primeiro capítulo, dizendo, utilizando exatamente o que Jesus o revela, o falou, o disse: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, disse João. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Este é o nosso Cristo, meus irmãos. Este é o nosso Senhor, aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, todo o poder sobre a morte e o inferno. Nada o detém, nada o resiste. E é por isso que nós devemos depositar a nossa esperança no Cristo ressurreto, no Cristo que vive, naquele que reina, que domina o inferno e a morte. A morte não é o fim, porque como ele é a primícia dos que dormem, como disse o apóstolo Paulo, como ele foi o primeiro que surgiu dentre os mortos, que dominou e destruiu o aguilhão da morte, ele nos garantiu também que ressuscitaríamos. Nós ressuscitaremos. Nós venceremos a morte em Cristo Jesus. Mas deixe-me fazer aqui um parênteses. A ressurreição não é apenas para aqueles que creem em Jesus. E é por isso que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para a danação eterna. Esta é a realidade bíblica. Esta é a revelação de Deus aos homens, que o Senhor há de julgar vivos e mortos, que o Senhor há de trazer à vida todos aqueles que passaram sobre esta terra, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Em Apocalipse, capítulo de número 20, do versículo 5 ao 6 diz: mas os outros mortos não reviveram. Ele está falando de duas ressurreições, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele nos revela dizendo que em seu juízo ele separará as ovelhas dos bodes. E ele dirá, como está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O homem foi feito para ser eterno. Aos outros, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus queridos, a realidade é que todos os homens prestarão contas a Deus. Todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros
para a condenação eterna. Esta é a grande certeza. A morte aqui não é o fim. E nós ressuscitaremos. Então, diante dessa situação apresentada pelas Escrituras, o que precisamos entender? O que você precisa entender diante de todo este quadro apresentado a nós pelas Sagradas Escrituras? Em primeiro lugar, nós não podemos viver como se a vida se restringisse apenas a este mundo, a esta vida, a este momento em que estamos nesta terra. A minha vida, a sua vida, ela tem que olhar para além de tudo isso. Ela tem que enxergar um sentido além deste mundo aqui e agora. Pois você e eu fomos criados para além deste mundo. Eu sou um ser espiritual, você é um ser espiritual. Não podemos viver apenas o aqui e agora, mas devemos viver o aqui e agora e a expectativa da vida por vir. Isso, meus queridos, deve nos fazer olharmos para Deus, para a realidade de quem somos, porque fomos criados para Ele, nós fomos criados. E se você rejeitar o Filho de Deus, o propósito inicial em que Deus criou o homem para Ele, e que o pecado rompeu esta aliança e esta comunhão, fará com que você eternamente esteja separado de Deus. Portanto, não viva como se a vida se restringisse ao aqui e agora. Não viva como se a sua vida fosse acabar no dia da sua morte, porque não acabará assim. Você estará diante de Deus, para a vida ou para a condenação. Em segundo lugar, meus queridos, diante do que nos foi apresentado aqui pelas Escrituras, sabendo que Cristo venceu a morte, Ele, o Senhor Jesus Cristo, é a garantia de vida com Deus. Sua ressurreição nos trouxe a esperança de que a morte não é o nosso fim. Então é Jesus a garantia da nossa vida com Deus. Então nós precisamos urgentemente de Cristo. Só Jesus, apenas Ele, a sua obra redentora, o seu sacrifício nos garante esta vitória sobre a morte. Não despreze a Cristo. É por isso que as falsas religiões não levarão os homens a Deus. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus bendito, dado em nosso lugar, que se entregou por nós, que morreu por nós, que derramou o seu sangue para nos purificar diante de Deus, nos redimir, nos resgatar. Só Ele é a garantia de vida eterna. Só Jesus. Só através de Jesus temos essa garantia. E em consequência, meus queridos, disso e dessa realidade, a nossa ressurreição é tão certo quanto nossa existência atual. Portanto, precisamos de Jesus Cristo como nossa garantia de que herdaremos uma vida cheia da benevolência de Deus e não do seu juízo. Benevolência de Deus, Jesus Cristo. E aqui eu quero alertar aqueles que continuam com seu coração endurecido e que rejeitam a Jesus, rejeitam a Cristo. Se você continuar a rejeitar a Jesus Cristo, saiba que o que te aguarda é a condenação eterna. E só Jesus é a garantia de salvação. Como diz o escritor aos Hebreus, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, esta verdade é Cristo, meus irmãos,
Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Está lá escrito em Hebreus capítulo 10, 26 e 27. Este é o alerta de Deus para aqueles que ainda resistem ao Senhor Jesus. E eu quero concluir dizendo o seguinte: por certo, muitos nesta noite se regozijarão naquele grande dia que o Senhor marcou para julgar o mundo. Muitos ouvirão: vinde benditos de meu Pai. Muitos que estão aqui nesta noite. Mas eu quero dizer também a você que me escuta neste momento: outros enfrentarão o seu pior temor. Será um dia de angústia sem fim, e a certeza de que não poderá reverter a sua desgraça, não terá mais saída. E talvez alguns aqui nesta noite passarão por esta condenação. E eu quero dizer que só há uma saída para você, e é neste momento, é ainda em vida, e esta saída é Jesus Cristo. Só há uma garantia para você, e esta garantia é Jesus Cristo. Só há uma maneira de vencer a morte e o inferno, e esta maneira é Jesus Cristo. Então arrependa-se agora e entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Cristo, sem reservas. Entregue a sua vida a Ele. Arrependa-se dos seus pecados e se renda aos seus pés, porque Ele venceu a morte e te dá a vida. Romanos, capítulo de número 8, e eu quero encerrar aqui. Diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Feche seus olhos. Ó Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor nos deu o teu Filho, e pela sua vida, ó Pai, nós temos vida. Pela sua morte, nós também, ó Deus, temos a vida. Pela sua ressurreição, nós temos a garantia de que venceremos a morte. Ó Deus, nós te bendizemos, porque o Senhor nos garante a vida eterna, através de uma aliança inquebrável, de uma aliança feita no sangue do Cordeiro Santo, na aliança feita no sangue do teu Filho Jesus Cristo. E como nós não depositamos a esperança em nós mesmos, ó Deus, como nós não depositamos a esperança em nossas obras, como nós não depositamos a esperança em nada que temos ao te oferecer, mas nós depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus, o teu Filho bendito. Nós temos a certeza e a garantia de que pertencemos a Ti. E bendito seja o Teu nome por isso. Mas também, Senhor, meu Pai, queremos interceder nesta noite, interceder por aquelas vidas, Senhor, meu Pai, que ainda não entenderam que suas vidas dependem do Teu Filho Jesus, que precisam se render ao Teu Filho Jesus, sem reservas, sem vergonha, sem constrangimento, mas de coração se voltar ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia nesta noite e preserva vidas da morte eterna. Assim nós te oramos, ó Pai, no nome santo do Teu Filho.
Jesus Cristo. Neste momento, continuando esta mensagem, este culto ao Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor.